Olá, sou o professor Carlos Alberto. Estamos aqui mais uma vez em Aprendendo a Filosofar de Férias e hoje eu vou explicar para vocês por que eu sou Imperatriz Leopoldinense. Vou explicar a minha experiência com a escola de samba desde criança e as experiências também mais recentes. Claro que vai ter conteúdo, sobretudo conteúdo de história, e acredito que você não vai sair daqui sem conhecer um pouco mais da história do samba e do Rio de Janeiro e do Brasil, por que não? Depois de participar desta aula comigo. Bom, peço que você deixe o seu like e, gostando do nosso trabalho, ainda não sendo inscrito, se inscreva em Aprendendo a Filosofar. Selecionei 8 sambas da história da Imperatriz Leopoldinense que eu vou aqui dividir, que eu vou partilhar com vocês. Vamos então começar. Esse é o nosso Canva inicial, porque sou Grezil. Grezil é Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Imperatriz Leopoldinense. E aí, Imperatriz, claro que faz aí alusão à Imperatriz Leopoldina, que foi esposa de Dom Pedro I e, claro, a primeira imperatriz do Brasil. Ou seja, já começamos pela história. Coloquei com vocês algumas fotografias, a bandeira da escola de samba, predominando o verde e o branco, e também o ouro. Aqui, algumas fotos, eu com a minha esposa na quadra, no ensaio esse ano, em 2024. Aqui, com o grupo que desfilou conosco em 2023, quando fomos campeões do carnaval, eu, minha esposa e algumas amigas. Aqui, o grupo também no ensaio cotidiano na quadra da Imperatriz e aqui no Sambódromo com meu amigo, sempre na paz, por favor. Esse é o foco do meu trabalho e também do nosso canal. Meu amigo Américo, fica um oi aí para ele. Vamos então ao primeiro Canva com o samba para que vocês entendam por que eu sou imperatriz e como isso faz sentido. Até porque, vamos lá, eu nasci e cresci em Vila Isabel. Pela lógica, eu deveria torcer, claro, pela Vila Isabel ou pelo Salgueiro, né? Vila Isabel e Tijuca, aquele entorno ali. Mas não é assim. Vamos lá, uma pequena pitada de filosofia. O filósofo francês Blaise Pascal diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então a coisa não é tão racional e tão lógica assim para as nossas escolhas em nossas vidas. E vocês vão entender isso aqui. Vamos então ao primeiro Canva com o conteúdo de samba enredo. Esse aí é o samba do Carnaval de 1981. O teu cabelo não nega, só dá lá. Esse é o samba que ganhou o bicampeonato da Imperatriz. A escola já havia sido campeã em 1980, homenageando a Bahia. Bom, quando eu tinha 10 anos, eu lembro, aqui as explicações também, históricas, tá? E o seu próprio conteúdo. Quando eu tinha 10 anos, lembro de minha tia Marlene, já falecida na época da Covid, infelizmente, muitos perdemos parentes da Covid. Ela faleceu durante a Covid e o meu tio, né, o esposo dela, Nelson, me levaram junto com meus irmãos para Cabo Frio. E lá, eles, claro, nos agregando, muito, muito legal, uma boa experiência de infância. Chama-se Memória Afetiva e Positiva. Bom, lá eu ouvia os sambas, era muito comum nos inícios dos anos 80, você ganhava muitas vezes de presente o LP do Roberto Carlos e o samba de enredo do ano em questão. Em 81, o samba da Imperatriz era esse. E esse samba tocou repetidas vezes nas rádios e nos outros meios de comunicação. E eu achei lindíssimo, lindíssimo o samba. Eu lembro de estar sentado na calçada ouvindo em alto e bom tom esse samba. E eu falei, que samba bonito. Bem, e não é só bonito, ele tem muito conteúdo, né? E aí o samba faz uma homenagem a Lamartine Babo,
personagem importantíssima do samba do Rio de Janeiro e do Brasil, nos anos 50 e nos anos 60. Para quem gosta também de futebol, e eu também gosto, foi lá Martini Babo quem compôs os hinos, né, os hinos dos clubes Flamengo, do Vasco da Gama, que é o meu clube, do Fluminense, do Botafogo e do América, que era o clube dele. Ele era um grande compositor, era um grande artista que viveu nesse período. É uma pessoa de uma inteligência ali, de uma sagacidade, digamos, natural desse compositor. E a minha escola veio homenageando o Lamartine Babo. E o samba é famosíssimo. Nesse palco iluminado, só Dalalá. És presente e imortal. Só Dalalá, nossa escola se encanta, o povão se agiganta, é dono do carnaval. Então é um samba riquíssimo e ele já me contagiou ali na minha infância para escolher a Imperatriz como dona do meu coração no samba no Brasil e no Rio de Janeiro. Bom, mais adiante, em 1989, tem muitos outros sambas aqui. Eu escolhi 8, podia escolher 20. Essa escola é famosa por fazer grandes sambas aqui no Rio de Janeiro. Vou contar muitas outras histórias para vocês. Em 1989, comemorava-se o centenário da Proclamação da República, que, como historiador, sei bem, e você, se não sabe, vai saber, foi um golpe contra Dom Pedro II. Marechal Deodoro, junto com outros militares, deram um golpe em 1889. De qualquer maneira, o samba é festa, é carnaval, também é crítica, mas a escola comemorava o centenário da Proclamação da República. E aí, o samba é um chiclete, um clássico da história do carnaval. Ganhamos esse carnaval com Max Lopes à frente da escola de samba. E o samba é de ninguém menos que Niltinho Tristeza. Também Preto Joia participou da composição desse belíssimo hino da Imperatriz. E aí ele é famosíssimo, né? Quem não sabe? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. A igualdade, claro, deve ser no sentido político e jurídica, social, o Brasil ainda luta por conquistar. Mas é um samba belíssimo, né? O marechal que proclamou, Marechal Deodoro da Fonseca, foi presidente. Isso já foi questão de prova para sargento da ESA, já foi questão de prova do Enem. Então, isso aqui entra no que nós chamamos de cultura geral, que é importante que nós tenhamos, tá? É um samba muito rico que vale a pena trabalhar, inclusive em detalhes que eu não vou fazer aqui. Vou fazer aqui mais um tópico, mais uma consideração, né, para Isabel a heroína, que assinou a lei divina. Negro dançou, comemorou o fim da sina. Aqui remete um ano antes ao fim do Império no Brasil, com a Lei Áurea, 13 de maio, que acaba com a escravidão. Isso aqui foi objeto de críticas, porque para uma história mais popular, não se gosta de entender a princesa Isabel como a redentora, aquela que acaba com a escravidão. Porém, também não se dá para dizer que ela era uma defensora de uma sociedade, de um regime escravocrata. Dom Pedro II, seu pai, não o era. Porém, ele tinha que negociar com os políticos, deputados também, etc., os fazendeiros de sua época. E aí, o samba fala aqui do fim também da escravidão, que remonta a 1888. Vamos ao terceiro samba. Esse aí eu amo de paixão. É Catarina de Médicis, na corte dos Tupinambôs e Tabageres, samba de 1994, que eu já era adulto, né? Jovem adulto. E a Imperatriz revolucionou o carnaval com a comissão de frente lindíssima, aqui já tendo à frente da escola Rosa Magalhães, uma referência para falar de barroco, para falar de rococó na avenida, ela que foi professora da UFRJ, onde eu fiz história também.
da Escola de Belas Artes, uma referência da história do samba e que nos deixou Rosa Magalhães nesse ano. Então fica também aqui uma homenagem ao bom trabalho da Rosa bom não, ao espetacular trabalho de Rosa Magalhães pela nossa escola. Essa comissão de frente inovou. Veio com leques que se abriam, faziam movimentos sincrônicos e foi um espetáculo, entrou para a história do samba. Eu tenho o LP com o disco desse carnaval, inclusive. Bom, muito interessante, aqui tem uma boa aula de história. No início da colonização do Brasil, ou da pré-colonização, entre 1500 e 1530, não se sabia claramente se o Brasil seria uma colônia de exploração de França ou de Portugal. Sabemos que acabamos sendo colônia de Portugal. Bem, o samba aqui fala do entendimento entre os franceses e os povos originários tupinambás. Os tupinambás eram amigos dos franceses e, isso é fato histórico, um grupo de tupinambás, isso é questionável também historicamente, foram colocados, esse grupo foi colocado em navios, levados à França, a Paris, e lá eles viram a França, viram as ruas, andaram pelo Rio Sena, isso no século XVI. Eles andaram pela França e conheceram muito a França. Quando eles foram apresentados ao rei da França, que era um delfim, também houve um espanto. E os franceses teriam perguntado aos tupinambás: o que vocês acharam da França? Não é maravilhosa? E eles disseram: não, não é bem assim. Tá? Aqui na França nós vimos moradores de rua, gente mendigando. Também vimos vocês sendo obedientes a um rei que é um delfim. Ora, na nossa comunidade, nas nossas tribos, não há quem passe fome, é uma outra cultura do Brasil, digamos, pré-colonial, e também estranhamos porque vocês obedecem uma criança. Por que vocês, franceses, não escolhem um adulto entre vocês? Isso vai chegar a incentivar, digamos assim, a motivar o filósofo francês cético Michel de Montaigne, um homem moderno, a questionar a ideia da perspectiva. Ora, por quê? Vai dizer Montaigne. Nós, europeus, temos a verdade. Por que não considerar a perspectiva dos povos indígenas, dos povos originários? E aqui, no caso, os tupinambás. É um sambão que ganhou o carnaval de 1994. Inclusive com um trecho cantado em francês. É a cara da Rosa Magalhães. Mon amour, c'est si beau, esse jogo, essa dança, Tabajé, Tupinambô, um sambaço, tá? Da nossa Rosa Magalhães. E aí, vai aqui dizer, ó, com a imperatriz a delirar, na França o bom selvagem deu o tom de igualdade. Fraternité, liberté, sou índio, sou forte, sou filho da sorte, sou natural. Natural porque os povos originários. Sou guerreiro, sou a luz da liberdade. Carnaval, um sambaço que ganhou o carnaval de 1994. Bom, agora veremos o samba da Imperatriz, que eu particularmente mais gosto. Na quadra, quando toca, eu fico em delírio. É maravilhoso. É o samba de 1995, que também venceu o carnaval. Foi Mais vale um jegue que me carregue que um camelo que me derrube lá no Ceará. Samba de 1995. O samba, ele conta uma história baseada em fatos reais do Brasil do século XIX, que é o século da ciência. No século XIX, se acreditava, muitos, que a ciência ia resolver todos os males da humanidade. Dom Pedro II trouxe um grupo, uma leva, de camelos que vieram do Marrocos, olha que interessante, e foram levados ao Ceará para fazer expedições e tentar encontrar riquezas minerais no Ceará. Rosa Magalhães é sensacional. E aí a escola fez o samba homenageando o Nordeste, especialmente o Ceará, que ajudou a financiar esse desfile, o que é comum, não é algo fora e sequer ilegal, não é ilegal.
o samba faz um canto de valorização do Nordeste. O Nordeste brasileiro que, infelizmente, sofre muito preconceito por parte de alguns próprios brasileiros. Uma pena. Bom, o Nordeste é lindo, maravilhoso, eu amo viajar para o Nordeste. Bem, o que acontece? O samba, ele vai falar desses camelos que são levados para o Ceará para explorar a região, o que deu retumbantemente errado. E o samba homenageia o animal brasileiro, o animal, claro, que veio para o Brasil no século XVI e que se adaptou muito bem ao Nordeste, que é o jegue, né? É uma derivação dos cavalos, é um equino. O jegue deu tudo e muito certo, né, naquela região. Gonçalves Dias, no século XIX, foi fazer uma expedição com o camelo quebrou a perna e ele foi acusado depois de camelicídio, pela morte de um camelo, o que acabou não dando em muita coisa. Mas é uma história muito jocosa que virou um samba sensacional. Ecoam pelo ar histórias de tesouros escondidos. Sou poeta da canção e embarco neste sonho encantado. Vou com destino ao Ceará. É lindo. Em busca de um novo Eldorado. E aí, vamos. Levo comigo a ciência no país da sapiência. Tudo eu quero relatar. Olha o século XIX. Nessa expedição bem brasileira. Lindo demais. Nessa expedição bem brasileira. Chegam mouros e camelos. Não precisa se assustar, porque vieram mouros, né? Muçulmanos, homens islamizados, digamos assim, para trazer o camelo e adaptá-lo ao Brasil. E aí o refrão, né? Balançou, não deu certo, não, pois não passou de ilusão. Eles trouxeram o balanço do deserto, mas não é o gingado certo para cruzar o nosso chão, porque o solo é mais do cerrado, do nosso Nordeste, do Agreste, não é adequado para o camelo. O camelo é um animal adequado naturalmente para o deserto e não para o nosso Nordeste, né? E no final ele vai, né, homenagear e louvar o jegue, mas vale a simplicidade a buscar mil novidades e criar complicação, esquecendo o bom e o útil, renegar o que é nosso gera insatisfação. Isso aqui eu vou fazer uma pequena provocação àqueles que se autodenominam patriotas, mas que têm horror ao Brasil. Esse samba dá uma aula para a gente poder valorizar um pouco mais o que é nosso e o nosso belíssimo Nordeste. E aí ele vai encerrar com a ode ao Nordeste. O sertão não é só lamento, meu momento é aqui. Faço a festa e lavo a alma hoje na Sapucaí. Nesse desfile, chegou a quebrar um carro da escola, mas estava tão bonito que não dava para nos tirar o título. É um título absolutamente merecido, embora nossa escola não seja bem vista por uns e outros, vou dizer assim. Ah, é uma escola técnica. Ora, como se a técnica não fizesse parte de um desfile de escolas de samba. Me poupe, né? Vamos então para mais um grande samba da Imperatriz. Aqui são os guarda-chuvas, né? O guarda-sol que se usou e também ficou muito bonito nesse carnaval de 95. Chegamos ao samba de 2005, um clássico. Esse, quando começou a tocar na quadra, o povo já escolheu, seria o samba que ia levantar, defender a nossa bandeira em 2005. Não ganhou o carnaval, chegou relativamente perto, mas é um clássico, sempre toca. Eu conheço muita gente adulta que virou Imperatriz por conta desse samba belíssimo de 2005. Uma delirante confusão fabulística. E aí vai falar da literatura infantil, relacionando Brasil e Dinamarca, Rosa Magalhães é sensacional, e associando também Monteiro Lobato e Hans Christian Andersen. Eu sou professor de filosofia, e se você me disser dois nomes da Dinamarca, vem de cara para mim, o Hans Christian Andersen, é claro, e na filosofia, o pensador existencialista Soren Kierkegaard. Vamos então a esse belo samba de 2005, né?
Era uma vez, um sorriso de criança faz a gente acreditar. Era uma vez, em um mundo encantado, se prepare para sonhar. Contos de fadas, rainhas e reis, roupas que o povo não pode enxergar. É lindo, né? E aí ele vai seguindo, né? Pega a viola, o refrão. O repentista conta em versos que o grande artista da Dinamarca voou, foi além, como um cisne altaneiro, Hans Christian Andersen. Esse Hans Christian Andersen é simplesmente o autor da história do Patinho Feio, que muita gente conhece a história e não associa, da infância de quase todos nós, acredito, e não associa a Hans Christian Andersen. Eu já ouvi dizer que é um samba muito difícil, mas não importa, é lindo demais, tá bom? E aí depois vem falar de Monteiro Lobato, né? Quem não cresceu vendo as histórias do Pica-Pau Amarelo? Quem tá na faixa dos 50 como eu, certamente, ou menos, 40, 30, vai lembrar de Monteiro Lobato, né? Foi um mestre de fato da literatura infantil. Quem não lembra é o Saci Pererê, que ele vai trazer de volta a nossa memória, né, nossa cultura popular, nosso folclore. Dona Benta, tia Anastácia. É claro que o Monteiro Lobato é meio acusado aqui e acolá de ser racista. O que também não é um absurdo, mas nós devemos entender Monteiro Lobato como um homem da sua época, que viveu o final do século XIX e a primeira parte do século XX. É difícil cobrar que ele pense como nós hoje. Hoje, alguém defender o racismo, misericórdia, é execrável. Mas o Monteiro Lobato é um homem do seu tempo. E não devemos jogar fora a sua boa arte por conta disso. E aí, no final, né? A turma do sítio apronta, a imperatriz faz de conta. Emília cantando assim. Vem viajar nessa história, é só dizer pirlim, pim, pim. Um clássico. Muita gente adulta é imperatriz por conta desse belíssimo carnaval e desse samba da Imperatriz Leopoldinense. Esse aí é o samba de 2008. João, Dom João, que depois no Brasil virou Dom João VI. Rosa Magalhães também à frente. É aula de história com segurança. E as Marias, né? Aí podemos lembrar até a Maria Antonieta dos franceses, né? Esposa de Luís XVI. Podemos pensar a Maria, mãe de Dom João, que depois perdeu a razão e ficou conhecida como Maria a Louca. As Marias, filhas de Dom João, que eram muitas Marias, se lia os livros, e Rosa Magalhães, uma grande estudiosa, professora da UFRJ, ela vai dizer como tem Marias nesse livro. Isso vai acabar sendo mote para esse samba belíssimo. Aqui se comemorava e se rememorava, digamos assim, os 200 anos da vinda da família real portuguesa para o Brasil, que se deu em 1808, quando Dom João, né, a sua esposa, Carlota Joaquina, Maria Louca, fugiram. Dom Pedro, que ainda era um garoto, que depois seria o Dom Pedro I, etc., fugiram toda a família real e boa parte da corte e também dos exércitos portugueses fugiu de Napoleão Bonaparte, que assolava e tomava a Europa. Esse carnaval, a imagem que eu botei ali, aparece, né, também a Revolução Francesa, que vai acabar em 1799, com o golpe do 18 Brumário, e aí teremos o poder de Napoleão e Portugal, acossado, vai acabar tendo a sua família fugindo para o Brasil. E aí o samba, ele deixa isso muito claro para a gente, né? Ou ficam todos, ou todos se vão embarcar nesta aventura, ou revoar, Napoleão. Rosa Magalhães gosta do francês, tá? Como eu também. Então, au revoir, tchau, Napoleão, porque fugiu. A corte portuguesa catou todo o ouro que pôde tirar de Portugal para fugir para o Brasil. E isso vai começar também o caminho, o processo da independência política do Brasil, que vai acontecer em 1822. Bom, cruzaram mares, chegaram ao Brasil, são novos ares, porque sai da Europa, né, de clima temperado e vem para o tropicalismo do Brasil.
o que causou estranhamento físico, claro, para a corte portuguesa. Vieram Marias, toda a fidalguia, Dom João, o tempo passou, irão se casar, duas Marias da mesma raiz, Luísa com Napoleão. Então, a esposa de Napoleão, né, Maria Luísa, e também aqui a Leopoldina, Maria Leopoldina, que será a nossa imperatriz, que também vai fazer associação, a relação com a estação de Ramos, fica ali de frente ao professor Lacê, e é onde está a sede, a quadra da Imperatriz Leopoldinense. Então vai acabar o samba chegando em Ramos, na estação da Imperatriz Leopoldinense. Um samba belíssimo. Não ganhamos o carnaval nesse ano, mas foi um excelente desfile. Acabamos em sexto lugar, voltamos pelo menos no desfile das campeãs. Chegamos ao samba de 2018, uma noite real no Museu Nacional. Aqui, o nosso carnavalesco já era o Caê, que não era ruim, vamos dizer assim, tá? Mas eu achava que ele podia ser mais ousado, é a minha opinião, minha pobre opinião aqui de professor de História e Filosofia e Teologia, e não um carnavalesco. Mas o samba era muito rico, era um samba bonito. Foi a primeira vez que eu desfilei com a escola, depois eu sempre desfilei, isso em 2018. Tinha ido antes já algumas vezes às arquibancadas, sendo Imperatriz, mas entrando na comunidade, aqui foi a primeira vez. Bom, e o samba é uma homenagem ao bicentenário do Museu Nacional. A família real portuguesa, mais um pouco de história, quando chega ao Brasil, acabou se fixando na Quinta da Boa Vista. O nobre, que tinha ali residência, cedeu a Dom João. E aí, ali vai virar a casa que vai ser na Quinta da Boa Vista, onde vai experimentar ali a família real. Depois vai haver a criação do museu também, né, da Casa Imperial, melhor, de Petrópolis, já com Dom Pedro II. Mas, via de regra, eles ficavam boa parte do ano aqui, onde é o antigo Museu Nacional. Onde é o Museu Nacional, que pegou fogo em 2019. Ali houve um certo descaso político, pouco investimento, e na parte elétrica, na região que ficava ali, coisas de escritórios, etc., começou o incêndio que levou uma grandíssima parte do acervo desse museu. Aqui, nesse museu, existia o maior acervo de egiptologia da América Latina. Nós só perdíamos para o Metropolitan Museum em Nova York, mas boa parte virou pó, virou cinza. Eu lembro de levar alunos meus para esse museu, fazer aula de campo nesse museu, e tive alunos que viraram professores de história, viraram historiadores por conta de aulas nesse museu e que até hoje fazem memória disso. Foi um grande prejuízo, tá? É um pouco do descaso com a nossa memória, com nossos museus, com a nossa história. É para a gente repensar isso aqui. Mas antes do museu ser incendiado, a escola homenageou o museu. E aí, deixa eu mostrar para vocês. Estou fazendo vídeo com a blusa dos ensaios desse museu. Uma noite real no Museu Nacional. Espetacular. Aprecie. Dom Pedro, Dom João e Nossas Marias também. Dom Pedro I aqui no canto. Voltemos ao Canva. Esse carnaval foi muito bonito. Eu acredito que se o nosso carnavalesco fosse um pouco mais ousado, isso é uma opinião minha, a gente teria tido melhor sorte. Porque ele fala, voam borboletas e etc. Ora, podia-se fazer uma metamorfose, é o que eu pensei até na época, em que no último carro alegórico, a borboleta, a crisálida, virava uma borboleta e voava pela Sapucaí. Isso é meio Paulo Barros, né? Mas pode funcionar também. Mas faltou, né? Bailam meteoros e planetas, dinossauros, borboletas. Olha aqui as borboletas. Brilham os cristais, o canto da cigarra em sintonia relembrou aqueles dias que não voltarão jamais. E o povo vai, voa, tiê, tucanarara, quero ver, onça pintada. Tudo isso acervo do nosso museu. Uma boa parte se perdeu. É uma pena. Em cada canto, um herdeiro de Luzia,
do sítio arqueológico de Lagoa Santa, Minas Gerais, tinha também o seu original nesse museu. Fazer o quê, né? Bom, vamos adiante. E para fechar a nossa aula, vamos mostrar para vocês o samba de 2023, que eu desfilei, e a escola foi campeã do carnaval. O arrepeio do cabra que o excomungado tratou com maquerença e o Santíssimo não deu guarida. 2023. Bom, aqui a Imperatriz veio contar a história, sobretudo, de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, claro, também Maria Bonita, e contando essa relação. Não tratou nem Lampião como um herói, simplesmente, e nem também como simplesmente um bandido, mas alguém que vive as dificuldades, as vicissitudes do seu Nordeste, do sertão, e tenta, ao seu modo, sobreviver. Claro que ele vai cair no mundo também de ilegalidade. Mas, por outro lado, ele é aquele que diz não ao poder, à opressão dos coronéis. Então, não é legal fazer o rótulo de Lampião. No ano desse desfile, antes do desfile, eu viajei para o Nordeste e no sertão da Bahia entrevistei um baiano que falava de Lampião e das aventuras dos seus ancestrais ou desventuras com Lampião. Vou colocar o link aqui para quem quiser. É o que nós chamamos de história oral. Alguém que viveu o período e que conta aquela história que chegou até ele. Bom, um grande samba. Nesse samba tem um trecho que a gente pode pensar, fazer uma boa aula de filosofia. Quando a sanfona chora, Mandacaru aflora, bate zabumba tocando no meu coração. Leopoldinense cangaceira é minha escola, eis o destino do valente Lampião. Quando a escola cantava Quando a sanfona chora, a bateria se abria, os sanfoneiros chegavam à frente dos jurados e faziam uma apresentação sensacional. Eu lembro que as arquibancadas não tão envolvidas e comovidas pelo desfile, no início do desfile, quando a Imperatriz fazia essa performance com o nosso puxador, nosso intérprete, à frente dos jurados, com a parte da bateria tocando ali a zabumba e sanfona, o povo ia se levantando, 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 sugiro que veja na internet, e aí no final aquilo era uma catarse. É o que o filósofo grego Aristóteles diz. É um momento em que a gente vive uma experiência em que a arte nos faz melhor, em que nós esquecemos as dores do cotidiano. Schopenhauer também vai falar isso. E ali é um momento de catarse, em que a arte ela entra em nós e nos completa. E aí não tem essa de uns e outros que gostam de criticar por demais a Imperatriz. Não, ali o público abraçou a escola, que bonito, e ganhamos o carnaval. Aqui eu mostro para vocês minha foto em casa, preparando para o desfile das campeãs, porque ganhamos o carnaval nesse ano. Um grande carnaval que vale também aqui uma aula de história só sobre esse samba. Bom, espero ter explicado de maneira minimamente digna a vocês porque eu sou Imperatriz. Minha escola é uma aula de história na Sapucaí. Sempre em que colocamos o pé naquela avenida e, por vezes, não somos muito bem entendidos. Lembro, em 2017, estava nas arquibancadas da Sapucaí, a escola falava do Xingu, trouxe o índio cacique Raoni para a avenida, estava linda a escola. Eu lembro duas jovens na minha frente, quando a Imperatriz ia entrar, elas disseram, bom, agora eu vou sair porque agora é chato. Isso machuca a gente, claro. Mas a escola não é o chato técnico que muito se fala aí. Pelo contrário, temos chão, temos comunidade, é uma comunidade que canta, canta muito. Então, se queira, visite-nos na Professor Lacê. Esse foi o nosso encontro de hoje, no nosso Aprendendo a Filosofar de férias, mas que tem conteúdo. E eu espero encontrar vocês na próxima semana aqui em Aprendendo a Filosofar. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e que o nosso bom Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.